Quero saudar todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Colossenses, continuando de onde nós paramos. Capítulo 2, nós vamos ler do versículo 11 ao 15. Colossenses 2, do 11 ao 15. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, nós leremos do versículo 11 ao versículo 15. Todos encontraram? Amém. Farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem atentamente o que a palavra de Deus nos diz. Diz assim a palavra do Senhor: Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém. Essa é a santa palavra de Deus. Vamos orar nesse momento, rogando a Deus por iluminação. Oremos. Ó Deus, nós estamos aqui, ó Deus, com a Tua palavra aberta diante de nós. E o desejo do nosso coração, Senhor, é guardar a Tua palavra em nosso coração, para nós não pecarmos contra Ti, ó Deus. Nós cremos, ó Deus, no poder eficaz da Tua palavra. Nós cremos, ó Deus, que o Teu Espírito torna eficaz a leitura da Tua palavra e nos santifica e nos molda. Ó Deus, por isso nós queremos pedir a Tua bênção, para que possamos entender aquilo que o Senhor quer nos dizer em Tua palavra, e para que o Senhor nos dê força, Senhor, para andarmos de acordo com aquilo que a Tua santa lei nos ensina. É por isso, ó Deus, que nós vivemos pela Tua palavra. Por isso nós Te pedimos, gratos, confiantes, e em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero começar essa mensagem de hoje contando uma história que eu ouvi de um dos pastores da nossa igreja, um pastor presbiteriano. Ele contou que uma vez ele estava pregando o evangelho a uma mulher, explicando sobre a obra salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. E depois de fazer toda aquela explicação que aquela mulher ouviu com bastante atenção, ela prestou bastante atenção em tudo aquilo que o pastor estava falando. Ao terminar a exposição, o pastor perguntou se ela havia compreendido aquilo que ele acabara de expor, se ela havia entendido, se havia alguma dúvida nela acerca do que ele tinha acabado de pregar sobre o Evangelho, sobre Jesus Cristo, sobre a salvação. E a resposta daquela mulher deixou o pastor bastante surpreso, chocado. Ele nunca tinha escutado aquilo, ele não esperava uma resposta como aquela. A mulher disse assim para o pastor: sim, pastor, eu entendi tudo o que o Senhor explicou, eu só não acredito que seja verdade. Eu não consigo entender como Jesus Cristo faria tudo isso por mim de graça. Isso não faz sentido, pastor. E aí o pastor não sabia o que dizer, exatamente porque ele não esperava esse tipo de resposta. E meus irmãos, embora nem todo mundo diga assim, de forma tão direta como fez essa mulher, a mensagem do Evangelho pode parecer, e parece muitas vezes, boa demais para ser verdade. Existe um ditado bastante comum que diz que quando a esmola é demais, o santo desconfia, não é? E de fato, a mensagem do Evangelho parece uma invenção, uma historinha de conto de fadas, porque de fato, meus irmãos, para a mentalidade humana ela parece boa demais para ser verdade. A ideia de que Jesus Cristo, sendo inocente, morreu por pecadores culpados sem exigir nada em troca, desafia a compreensão humana, irmãos. Não é parecido com nada que nós estamos
acostumados. A graça incondicional se choca com a mentalidade que nós estamos acostumados, onde tudo de bom nessa vida parece ter um custo. De vez em quando, mexendo na internet, vendo vídeos, às vezes aparecem alguns vídeos de algumas pessoas dando dinheiro para outras pessoas na rua. E a pessoa que recebe o dinheiro fica: é sério isso? É verdade? Eu posso pegar? Porque de fato, irmãos, nós não estamos acostumados com bondades gratuitas, assim, sem precisar dar nada em troca. Repare as outras religiões. Todas as religiões, meus irmãos, exigem rituais elaborados, cumprimento rigoroso de regras, realização de obras meritórias para alcançar a salvação. A fé evangélica, o evangelho da Bíblia, é a única religião, meus irmãos, que se baseia na graça divina e na fé no nosso Senhor Jesus Cristo como o único meio de salvação. O evangelho, irmãos, no evangelho, a salvação não é obtida através de méritos humanos, mas é um presente incondicional de Deus, disponível para todos aqueles que creem no seu Filho, no nosso Senhor Jesus Cristo. A doutrina da salvação somente pela graça, meus irmãos, ela parece absurda para muitas pessoas, e isso inclui algumas vertentes cristãs. Até mesmo alguns evangélicos não conseguem acreditar que a salvação é um favor imerecido, uma graça do nosso Deus bondoso. E aí eles defendem uma teologia da salvação, onde o homem colabora com a sua salvação. O homem, com determinadas práticas, rituais, cerimônias, ajuda a Deus a salvar Ele mesmo. Meus irmãos, nessa passagem que nós acabamos de ler, Paulo lida com uma situação muito parecida com essa que eu acabei de dizer. Influenciados por falsas doutrinas, alguns colossenses passaram a acreditar que o evangelho da salvação pela graça era simplório, era simples demais. Eles olhavam e se perguntavam: onde está toda aquela grandiosidade da tradição judaica? Eles olhavam, irmãos, para a complexidade, para a rigidez dos rituais e das cerimônias judaicas, e não acreditavam que aquela tradição havia sido substituída pela simplicidade do evangelho. Os judeus, irmãos, deveriam fazer várias práticas religiosas, vários rituais para conseguir o perdão de Deus, e do nada eles começam a ouvir uma mensagem em que Jesus Cristo sofre no nosso lugar e nós simplesmente recebemos o perdão. Eles não conseguem conceber essa ideia. Por isso, irmãos, alguns membros daquela igreja, da igreja de Colossos, estavam misturando o evangelho puro e simples que eles haviam recebido com fidelidade por Epáfras, estavam misturando com costumes judaicos. Eles estavam fazendo uma síntese, estavam fazendo uma mistura entre o judaísmo e o evangelho, e estavam adicionando práticas como circuncisão, dietas religiosas, observância de festas e do sábado. E Paulo combate essas ideias, irmãos. Paulo é contra essas ideias. Ele explica mais uma vez a obra da salvação de forma sistemática, o que Cristo fez por nós. E de acordo com Paulo, irmãos, de acordo com essa exposição de Paulo, a salvação não é aplicada em nós por meio de rituais e obras meritórias que nós praticamos, mas única e exclusivamente pela obra do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você olhar para esse texto, irmãos, você vai ver que até a forma como ele foi construído, estruturado, mostra isso para nós. O texto vai mostrar, irmãos, que a nossa condição, a nossa posição aqui, ela é passiva do começo ao fim. O texto fala das ações que Deus fez em nós. O texto diz que nós fomos circuncidados, nós fomos sepultados, nós fomos ressuscitados, nós fomos perdoados, a nossa dívida foi paga. Veja, irmãos, são ações de Deus em nós o tempo todo. Não há nenhuma ação humana em momento nenhum. Cada versículo desse texto mostra que nós sofremos a ação salvadora de Deus. Meus irmãos, nós não contribuímos em nossa salvação. É tudo pela graça, é de graça. Há uma frase famosa atribuída a Jonathan Edwards, que ele diz assim: você não contribui em nada para a sua salvação, exceto com o seu pecado que a fez necessária. Veja, irmãos, a nossa única contribuição, digamos assim, para a nossa salvação é o nosso pecado, é a nossa necessidade de ser salvo. Jonathan Edwards tinha razão, se foi ele mesmo de fato quem disse isso,
Porque, irmãos, até a fé com a qual nós recebemos o Evangelho não vem de nós mesmos. Ela nos é dada. Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé, como disse o autor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2. Somente pela graça. É isso que Paulo diz aos Colossenses. E esse é o tema, irmãos, da nossa meditação de hoje. Somente pela graça. E nós vamos olhar para esse texto, irmãos, vendo exatamente a forma como ele foi estruturado, observando as ações de Deus em nós, cada obra que Deus realizou em nós. E quando nós olhamos para o verso 11, irmãos, nós vemos que nós fomos circuncidados. O verso 11 diz: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Veja, irmãos, os falsos mestres, eles estavam exigindo dos crentes de Colossos que eles voltassem à prática da circuncisão, que era aquele antigo símbolo da aliança que Deus fez com Abraão e que foi instituído na lei de Moisés, lá em Gênesis 17, do 9 ao 14. E a circuncisão, meus irmãos, era um procedimento cirúrgico, né, que envolvia a remoção do prepúcio. A pele que cobre a ponta do órgão genital masculino era cortada, um anel de pele. Isso deveria ser feito, de acordo com Gênesis 17, versículo 12, em todo homem, obviamente, no 8º dia após o seu nascimento. Paulo argumenta, irmãos, contra essa prática. Paulo diz aos Colossenses que eles não deveriam voltar à prática da circuncisão, não por ele achar que a circuncisão era algo patético, sem sentido. O próprio apóstolo Paulo era um judeu circuncidado, mas por entender, irmãos, que a circuncisão era apenas uma sombra, um símbolo que apontava para uma realidade superior, ou seja, o símbolo da verdadeira circuncisão, que é realizada não por mãos humanas, Paulo diz ainda nesse verso, mas pelo próprio Cristo. A circuncisão verdadeira, irmãos, não se tratava de uma amputação física, mas espiritual. Deus circuncidaria o coração, como Paulo diz em Romanos 2, versículo 29. Nesse sentido, meus irmãos, Paulo mostra aos Colossenses que eles já haviam sido circuncidados. Não no sentido judaico, que os hereges estavam tentando implantar dentro daquela igreja, mas a circuncisão realizada por Cristo no coração, retirando deles o poder e a culpa do pecado. Quando o apóstolo Paulo, irmãos, afirma aí no versículo 11 ainda, que essa circuncisão se dá pelo despojamento do corpo, ele está usando a mesma palavra que ele usa no verso 15. Veja, irmãos, no verso 15, o apóstolo Paulo diz que Jesus deu um golpe nos poderes das trevas. Ele destronou os poderes das trevas de forma definitiva. É a mesma palavra que Paulo usa para falar da nossa circuncisão. Ele se refere aqui, irmãos, à ação de Deus em implantar no crente, por ocasião da conversão, uma nova natureza. Uma natureza, irmãos, regenerada e que suplanta e mortifica a natureza pecaminosa. Fica claro então, meus irmãos, que a circuncisão do novo nascimento, do Novo Testamento, é um símbolo do novo nascimento. É a regeneração, a semelhança do batismo, como Paulo vai explicar no próximo versículo. Os judeus, eles ensinavam que se a pessoa não fosse circuncidada, ela não seria alvo das bênçãos de Deus. Ela não estaria inserida no povo de Deus e não receberiam as promessas, o cumprimento das promessas de Deus, nem seriam capazes de obedecer à lei de Deus. Os falsos mestres seguem essa mesma ideia. Eles ensinavam, pelo fato dessa igreja ser uma igreja gentia, a maioria, se não todos os colossenses eram gentios, eles ensinavam que eles deveriam se circuncidar também, se quisessem fazer parte do corpo de Cristo, se quisessem receber as bênçãos de Deus, fazer parte da igreja. O que eles haviam esquecido, irmãos, e que Paulo faz questão de mostrar aqui, é que a circuncisão física só tinha valor quando o coração também era circuncidado. A circuncisão do Antigo Testamento era um símbolo de que o coração também estava voltado para o Senhor. Então veja, o que Paulo mostra que o que mais importa aqui não é o símbolo, mas a coisa representada. Jesus Cristo, irmãos, trouxe alguns ensinamentos muito parecidos com o que Paulo diz aqui.
Jesus Cristo disse que de nada adianta. Jesus Cristo chamou de hipócrita aqueles que cuidam do exterior quando o seu coração está distante dos seus mandamentos. Jesus Cristo censurou aqueles que honram Ele com seus lábios enquanto o seu coração está distante dele. Esse mesmo tipo de erro, meus irmãos, está muito presente nos nossos dias. De uma forma diferente, é verdade, mas é o mesmo erro, a mesma heresia. Muitos cristãos ainda se apegam, irmãos, de forma rígida a várias práticas religiosas externas, como se as coisas que ele faz garantissem a sua salvação, como os usos e costumes, tradições inventadas por homens, como se essas coisas tornassem o homem aceitável a Deus. Crentes que agem dessa forma, meus irmãos, não são muito diferentes de pessoas que seguem outras religiões. Quem acha que é salvo por causa das obras que faz, não é muito diferente daquele que sobe e desce 1.100 degraus, cumprindo promessas, fazendo votos. Quem guarda esses tipos de tradições, achando que é isso que garante a sua salvação, não está muito longe, irmãos, não está muito diferente daqueles líderes que pregam usos e costumes, líderes pagãos. E gente que pensa, irmãos, que às vezes nós pensamos que são as nossas práticas, as coisas que nós fazemos para Deus que garante a nossa salvação. E não é esse o caminho, irmãos. Nós não somos salvos com base no quanto nós nos despedaçamos por Deus. Nós somos salvos, irmãos, por causa do quanto Jesus Cristo se despedaçou por cada um de nós. Não é pelo aparente compromisso, a aparente devoção, os aparentes sacrifícios que nós realizamos, que nós garantimos a nossa salvação. Uma vez eu cumprimentei um cristão, uma pessoa que se diz cristã, perguntei como ela estava. Ela disse assim: eu estou lutando para entrar no céu. Veja, irmãos, a mentalidade da pessoa é que quanto mais ela faz coisas boas, mais ela está garantindo a sua salvação. Não é esse, irmãos, o caminho que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. Existe uma música aí pentecostal, não sei se é um refrão, mas é uma parte bem marcante da letra, que diz: eu estou pagando o preço para morar no céu. Não é essa, irmãos, a doutrina que a Bíblia nos ensina. As Escrituras nos ensinam que a salvação é de graça, porque se ela depender das nossas obras, certamente ninguém aqui será salvo. Ninguém aqui será salvo. Ainda bem, irmãos, que a nossa salvação não depende das nossas obras. Ela depende única e exclusivamente da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos circuncidados, mas isso não foi um rito, uma amputação, um ato físico. Nós fomos circuncidados em nossos corações, e essa obra foi feita de forma espiritual pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos sepultados, irmãos. O apóstolo Paulo vai dizer no início do versículo 12: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Note mais uma vez, irmãos, a forma como Paulo desenvolve o seu raciocínio aqui. Ele diz: nós fomos sepultados, nós sofremos essa ação. Paulo está falando do batismo. Ou seja, meus irmãos, se submeter ao sacramento do batismo é, em última análise, uma obra que Deus realiza em nós, e não uma decisão que nós tomamos, da qual nós nunca nos arrependemos, como muitas pessoas costumam dizer. Novamente, irmãos, o papel que nós desempenhamos aqui é passivo e não ativo. Já foi explicado aqui em outra ocasião pelo nosso irmão presbítero Esdras, acerca da Santa Ceia, que a Santa Ceia não é algo que nós realizamos para Deus, mas é algo que Deus realiza em nós. Por isso, nós como cristãos não devemos nos negar ao sacramento da Santa Ceia, porque não é algo que nós estamos fazendo para Deus, é Deus que está fazendo em nós. O mesmo se aplica ao batismo. Embora, irmãos, nós nos decidimos por Cristo em um momento da nossa vida, e nós fomos até o batismo, professamos a nossa fé publicamente, no final das contas, em última análise, é uma obra que Deus realiza em nós. Olhem para o batismo de Jesus Cristo. Jesus Cristo não foi ao Rio Jordão se batizar, ele foi ao Rio Jordão até João Batista para ser batizado por ele. Tanto é que João Batista disse: o Senhor é quem deveria estar me batizando. Jesus disse que ele deveria se submeter àquele ritual para que se cumprisse as Escrituras. E depois disso, irmãos, Deus dirigiu aquelas palavras de aprovação ao seu Filho amado. Paulo relacionou o conceito da circuncisão, que ele disse no versículo 11, ao batismo, aqui no versículo 12. O batismo, irmãos, é o símbolo dessa realidade, dessa circuncisão espiritual que foi realizada em nós através da morte de Cristo. Por isso os colossenses, eles não precisavam dar ouvidos aos falsos mestres, os quais afirmavam ser necessário remover a carne do prepúcio.
pois eles já foram circuncidados. Quando? Quando eles se converteram e foram batizados. Quando eles professaram publicamente a sua fé. Fica evidente, irmãos, portanto, que Paulo está falando de uma realidade espiritual e não literal e física. O fato de os santos terem sido sepultados novamente mostra a nossa união com Cristo. O batismo, irmãos, mostra que nós nos identificamos com a morte de Cristo. Nós fomos sepultados juntamente com Ele. Na linguagem de Paulo, em outra carta, nós fomos crucificados com Cristo. Nós morremos também. Então veja, irmãos, não é sobre o que nós fazemos, não é sobre as práticas, é sobre o que nós não fazemos. É sobre morrer. O Evangelho não é sobre fazer coisas para Deus, o Evangelho é sobre morrer. É isso que Jesus deixou claro no seu convite. Ele disse: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É verdade, irmãos, que a cruz hoje é um símbolo decorativo, um enfeite, é uma fofura, não é verdade? Mas não era isso que Jesus tinha em mente quando ele falou da cruz. A cruz, irmãos, era um instrumento de tortura, de morte. Quando Jesus disse isso, ele disse: vocês terão que morrer. Não é com base, irmãos, na quantidade de atividades externas que nós sabemos se estamos ou não inseridos no corpo de Cristo, mas se fomos sepultados com Ele. Se morremos para nós mesmos e vivemos para Cristo. Se a velha natureza morreu com Cristo e continua sendo mortificada através do processo da santificação, então sim, nós fazemos parte do reino de Deus. Nós somos verdadeiramente salvos. E além de sermos sepultados, Paulo vai dizer, irmãos, no final do verso 12 e no início do verso 13, que nós também fomos ressuscitados. Se nós estávamos com Cristo em sua morte, também desfrutaremos da sua glória, a ressurreição. Final do versículo 12 e início do versículo 13 diz assim: no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele. À medida em que o texto se desenrola, irmãos, fica cada vez mais claro que a salvação é uma ação de Deus no homem. É uma ação de Deus em favor dos pecadores, enquanto esses ainda são pecadores. Veja, Deus nos salvou, irmãos, e nisso Ele prova o seu amor, como Paulo diz lá em Romanos 5, nos salvando, mesmo sem nós merecermos, mesmo sem termos feito nada para sermos aprovados por Deus. Deus nos salvou, irmãos, enquanto nós éramos espiritualmente mortos, espiritualmente incircuncisos. Os irmãos devem se lembrar de Colossenses 1, versículo 21, onde Paulo mostra a nossa condição. Ele diz, irmãos, que nós éramos estranhos, nós éramos inimigos, nós estávamos distantes por causa da nossa mentalidade distorcida e por causa das nossas práticas malignas. Veja, irmãos, esse tipo de pensamento que geralmente a gente ouve de pessoas dizendo coisas do tipo: eu creio em Deus desde quando eu nasci. Não, eu sempre amei a Deus. Veja, irmãos, eu não estou tentando dizer que os irmãos devem se apegar a uma espécie de conversão dramática, né? O dia em que eu me converti, foi assim. A gente não se apega muito a essas coisas. Mas veja, irmãos, nós devemos entender que antes de ouvirmos o Evangelho, nos arrependermos dos nossos pecados, nós estávamos mortos. A nossa relação com Deus era de inimizade. Qualquer coisa boa que aconteceu conosco, irmãos, antes da nossa conversão, é graça, é misericórdia, é lucro, porque a condenação era certa para cada um de nós. Paulo usa aqui as mesmas palavras que ele usa lá em Efésios 2, do 1 ao 10. Morto. Fica claro, irmãos, que na condição de mortos, nós não colaboramos e nem poderíamos colaborar com a nossa salvação. Não há outra maneira de interpretarmos as palavras de Paulo aqui. Esse texto não é nenhum desafio de interpretação. Paulo é claro, ele diz: antes de vocês ouvirem o Evangelho, vocês estavam mortos. Veja, irmãos, nós só somos filhos de Deus hoje, nós só andamos nos caminhos do Senhor hoje, porque Ele nos salvou graciosamente. Estávamos mortos e Deus nos ressuscitou. Ele nos deu vida, assim como Ele ressuscitou o seu Filho. Paulo explica aos Colossenses, meus irmãos, que o sacramento do batismo
simboliza que os santos não somente foram sepultados, mas também foram ressuscitados. E essa ressurreição se deu por meio da fé, ainda no final do versículo 12, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus. Mas até mesmo essa fé, como nós lemos lá em Efésios 2:8, não vem de nós mesmos, ela vem de Deus, é um favor imerecido, para que ninguém se glorie. Assim, irmãos, como o batismo deles identifica eles com Cristo, os colossenses, assim eles também o identifica com a ressurreição. Com essa explicação, Paulo tentava mostrar aos cristãos que voltar à prática da circuncisão tira a glória de Deus e coloca no homem, tira a glória da ação salvadora de Deus e coloca numa decisão que o homem tomou. Veja, irmãos, quantas pessoas se gabam de um dia terem entregado a sua vida para Jesus, e essas pessoas muitas vezes se comportam de forma totalmente arrogante quando veem pessoas que não servem a Deus. Diz: olha lá, afundado no pecado, na bebida, na bagaceira, né, como dizem. Eu não, eu sirvo a Deus, eu amo o Senhor, eu vou para a igreja, eu dou o dízimo, eu faço boas obras. Faça o teste, irmãos. Pergunte para um cristão se ele tem certeza da sua salvação. Eu já fiz esse teste algumas vezes. Se ele disser sim, pergunte por quê. Provavelmente, muito provavelmente, ele vai começar a citar algumas obras que ele faz. Se você tem certeza da salvação, ele vai dizer: tenho. Por quê? Porque eu sou uma pessoa boa, porque eu não se preocupo só comigo, eu ajudo as pessoas, eu cuido da minha família, eu vou à igreja, eu dou o dízimo, eu canto louvores na minha casa, assisto muitos filmes evangélicos, eu não bebo, eu não fumo, eu não danço. Coisas desse tipo, para essas pessoas, são a causa da sua salvação. Mas na verdade, irmãos, o apóstolo Paulo nos mostra aqui que a salvação não vem por obras que nós fazemos. A salvação é pura graça de Deus. Deus nos salvou sem nós termos feito nada, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Paulo mostra que a glória da salvação deve estar somente na ação divina. Em um determinado momento das nossas vidas, irmãos, alguns podem lembrar esse dia, outros não, nós entregamos a nossa vida ao nosso Senhor Jesus Cristo. Deixamos tudo para trás e com fé seguimos o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mas essa fé não veio de nós mesmos, ela veio de Deus. É dom de Deus para que ninguém se glorie. Portanto, meus irmãos, não fomos nós quem escolhemos a Deus. Foi Deus quem nos escolheu antes da fundação do mundo. Não somos nós que nos sacrificamos por amor e devoção a Cristo. Foi Cristo que se sacrificou por nós. Não somos nós quem abandonamos o pecado, é o seu Espírito quem tira o pecado de nós, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Nós sofremos a ação, nós não fazemos nada. É pura bondade de Deus, é pura graça. E por último, irmãos, Paulo vai mostrar que a consequência de tudo isso, de toda essa ação de Deus em nós, é o perdão dos nossos pecados. Final do verso 13 até o 15, Paulo diz assim: e vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Nós passamos pelo processo da circuncisão espiritual, nós fomos sepultados, crucificados com Cristo, nós ressuscitamos com Ele, e o resultado disso, irmãos, dessa obra maravilhosa, é o perdão dos nossos pecados. E Paulo vai explicar o significado desse perdão, ilustrando ele, irmãos, através da relação que o homem tem com a lei de Deus, antes de ser alcançado pela graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Os falsos mestres, eles queriam obrigar os colossenses a viver de acordo com a lei mosaica, cumprindo cerimônias e rituais judaicos. Mas Paulo demonstra, irmãos, o absurdo desse pensamento, dessa ideia, revelando que a nossa condição em relação à lei de Deus é de dívida. Se nós nos voltarmos para a lei de Deus, nós vamos perceber que nós somos devedores. Ela não nos foi dada para nós praticarmos e sermos aprovados por Deus, mas para mostrar exatamente que nós não somos capazes de cumpri-la. Paulo sabia, irmãos, que tentar viver de acordo com a lei judaica
Tentar viver de acordo com a lei de Deus de forma legalista era algo escravizador. O propósito da lei, irmãos, não é nos tornar aceitáveis por Deus. Porque quando você olha para a lei, você não vê ali coisas que você é capaz de obedecer. Pelo contrário, você olha ali e você percebe que você sozinho não consegue obedecer os mandamentos de Deus. Diante da lei de Deus, nós somos incapazes de negar a nossa culpa, a nossa pecaminosidade, a nossa depravação. Paulo tem em mente, irmãos, aqui a figura de um tribunal. O réu está no banco, somos nós. A escrita repleta de acusações está sendo preparada e lida, é a lei de Deus. E Deus, o justo juiz, tendo sido satisfeito na morte de Jesus Cristo, seu Filho amado, Ele nos inocenta, Ele nos perdoa, Ele nos justifica. Paulo pretende, irmãos, que os seus leitores considerem quão maravilhosa é a mensagem do Evangelho. Ela não é simplória, ela não reduz a complexidade do judaísmo, muito pelo contrário, ela é aquilo que por séculos foi representado pela tradição judaica. Veja, irmãos, Paulo deveria ficar atordoado com isso, porque eles tinham agora a coisa toda pronta, completa. Os antigos, o povo de Deus do passado, do tempo do Antigo Testamento, ficaria com uma santa inveja desse povo que estava desfrutando agora da boa nova de forma completa e não de forma representada. E mesmo assim, irmãos, eles estavam querendo se voltar para as práticas judaicas. Paulo pretende, irmãos, que os seus leitores percebam que o Evangelho é grande, é complexo, é maravilhoso. Cristo tomou sobre si todas as acusações que constavam sobre nós. Ele obedeceu absolutamente todas as leis de Deus. Ele cumpriu todas as obrigações. Ele removeu inteiramente a nossa dívida e destronou os poderes das trevas. Ele não apenas nos tirou do reino das trevas, como diz lá no capítulo 1, no versículo 13, mas também destruiu o reino das trevas. O pastor Russell Shedd, ele disse algo de forma bastante impactante acerca desses versículos. Ele disse assim: ficaram cravadas na cruz do Calvário as mãos e os pés do nosso Senhor, estendidos e traspassados pelos cravos, mostrando assim sua total submissão e toda a vontade de Deus. Fragmentos rasgados jazem espalhados no seu túmulo. Assim nossa sujeição não pode ser mais a essas ordenanças religiosas, mas a Cristo, o Senhor. A nossa relação com a lei de Deus, irmãos, é de dívida. Quando nós olhamos para a lei de Deus, nós vemos ali uma nota de dívida que consta contra nós, mas Jesus Cristo assumiu essa dívida, pagou ela, e por isso nele nós conseguimos obedecer a lei de Deus. Com base em tudo isso, irmãos, que nós observamos na palavra de Deus, nós não devemos, irmãos, de forma alguma depositar a segurança da nossa salvação em nós mesmos. Não é a sua capacidade de ser fiel a Deus em algumas práticas que são importantes, mas não é porque você dá o dízimo que você será salvo, não é porque você vai à igreja todo domingo que você será salvo, é por causa de Cristo, da obra que Ele realizou em nós. Não caiamos no engano, irmãos, de pensar que rituais religiosos e práticas religiosas garantem a nossa salvação. Somente Cristo garante a nossa salvação. Se a sua salvação depende das suas obras, você vai para o inferno. Mas se por outro lado a nossa salvação depende unicamente da obra de Cristo, nós podemos descansar. No meio evangélico, irmãos, muitas são as igrejas, os líderes que tentam voltar a práticas religiosas, trazer coisas do judaísmo para dentro da igreja. Talvez não a circuncisão, mas candelabros, dietas, não comer carne de porco, guardar sábado, coisas desse tipo. Essas coisas eram sombras, eram símbolos daquilo que estava por vir. E chegou Jesus Cristo, meus irmãos. É essa coisa que foi representada, a pessoa que foi representada. Nós não precisamos mais das sombras, nós temos Jesus Cristo. Quando nós voltamos às sombras, irmãos, nós voltamos àquilo que simbolizava essa nova ordem, nós estamos desprezando a pessoa de Cristo. Entenda, irmãos, o legalismo zomba da graça. É mesmo que dizer que você mesmo está se salvando. Nós não devemos agir dessa forma. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, a mesma graça que nos salvou,
para que nós possamos, irmãos, continuar confiantes que a salvação está nas mãos do Senhor e não na nossa. Amém?